Olá, você que está assistindo e principalmente o professor Romeu. No vídeo de hoje, eu e Santiago vamos falar o que é estequiometria e alguns tópicos principais, em parceria com o restante do grupo, George, João Galvão, Mariana, Gilmar e Estevam. Nessa aula, vamos falar especificamente sobre os coeficientes estequiométricos, a razão molar, a massa molar, exemplos de cálculos e, no final, experimentos práticos. A estequiometria é a arte de medir a quantidade de produtos e reagentes em uma substância química. A estequiometria é baseada na lei da conservação de massa, que diz que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Logo, a gente pode descobrir a quantidade de reagente e de produto usando uma equação química balanceada. Agora eu vou falar sobre os coeficientes estequiométricos. O coeficiente estequiométrico é o número que vem antes da fórmula, como aqui no H2 e aqui no O2. 2H2 e 1O2. Como aqui é 1, a gente poderia só não usar, mas a gente vai usar de exemplo aqui. Ele é usado para indicar a quantidade de cada substância e a proporção de moléculas que participam da reação. Para a gente descobrir a quantidade total de átomos de cada elemento que está presente na reação, é preciso multiplicar os coeficientes pelo índice de cada elemento. Aqui a gente pode ver melhor, no 2H2. Tem 4 átomos de hidrogênio, porque a gente pega o 2 e multiplica pelo 2 aqui, aí fica 4. E aqui a gente só mantém, como eu disse, não precisava usar 1, então a gente só mantém o 2. Então nós temos 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio no reagente. No produto, a gente vai multiplicar o 2 pelo 2 aqui, então a gente vai ter 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio, porque a gente multiplica o 2 pelo oxigênio daqui. Então no produto nós temos 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Agora iremos falar sobre cálculos estequiométricos. O que são? São os cálculos que relacionam a quantidade de reagentes e produtos em uma reação química. Para a gente falar sobre os cálculos, precisamos saber o que é o balanceamento de equações. Ajusta os coeficientes para que o número de átomos de cada elemento seja igual em ambos os lados da equação. Tem um macete para a gente saber qual o elemento primeiro a gente vai balancear em uma equação. Primeiro começa com os metais, a gente balanceia eles, depois a gente balanceia os ametais, depois a gente balanceia o carbono, depois a gente balanceia o hidrogênio e por último a gente balanceia o oxigênio. E aqui a gente tem um exemplo de equação balanceada, onde a gente tem um produto balanceado já, e para a gente balancear esse produto, você vê que aqui tem só um átomo de oxigênio. Então o que acontece é que vai 2 aqui para ficar 2 átomos de oxigênio e a gente coloca o 2 na frente do H aqui, 2H2 mais O2 que dá esse produto balanceado. Além desse exemplo em que o Neymar passou, eu queria passar mais 2 exemplos de cálculo estequiométrico e balanceamento de equações. Nesse caso aqui temos N2 mais O2 que geraria o produto NO, certo? Você percebe que essa equação aqui não faz sentido quando temos 2 nitrogênios mais 2 oxigênios aqui dentro dos reagentes e nosso produto não tem nem 2 nitrogênios nem 2 oxigênios. Então a gente precisaria balancear isso daqui. Como é que a gente faria isso? Bom, nesse caso a gente sabe que temos 2 nitrogênios e 2 oxigênios e elas vão estar juntas na equação depois. Então, como a gente tem 2 nitrogênios e 2 oxigênios, a gente precisa que dentro do nosso produto também tenhamos 2 nitrogênios e 2 oxigênios. Como é que a gente faria isso? A gente teria, então, N2 mais O2 que geraria o produto 2NO. Okay? Lembra do coeficiente estequiométrico que Santiago acabou de falar? Quando temos um 2 aqui na frente da fórmula, nós temos 2 exemplares de cada uma das duas moléculas, certo? Então, essa daqui seria a nossa equação balanceada. Este exemplo aqui já é um pouquinho mais complexo e vai precisar de um pouco mais de raciocínio lógico. Vamos balancear essa equação. Bom, usando o método Macho, a gente pode organizar a forma que a gente vai balancear essa equação na seguinte ordem. A gente começaria pelos metais, logo após os ametais, logo depois os carbonos, os hidrogênios e os oxigênios. Nesse caso, nós temos o alumínio, o cloro, não temos carbono, temos hidrogênio e temos oxigênio. Então a gente vai fazer primeiro o alumínio, logo depois o cloro, logo depois o hidrogênio, logo depois o oxigênio, certo? Começando pelo alumínio, nós vemos que temos 2 alumínios nos nossos reagentes. Logo, precisamos ter 2 alumínios aqui no nosso produto. Então, começando pelo alumínio, percebemos que no reagente inteiro temos 2 alumínios, enquanto no nosso produto temos apenas 1. Como a gente pode, então, balancear isso daqui?
colocando 2 alumínios dentro dessa fórmula. Lembrando que se a gente colocasse Al2Cl3 aqui, a gente já teria uma fórmula diferente, certo? A gente já teria um produto diferente, e não é isso que a gente quer. Então, 2AlCl3, ok, mais H2O. É o que temos no momento. Agora, partindo do ProCl, nesse caso, agora no reagente, a gente vai precisar ter 6 cloros, ok? 2 vezes 3, 6 cloros. Eu já tenho minha fórmula muito bem formada aqui. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou colocar, ao invés de mexer nessa fórmula, eu vou mexer aqui dentro dos reagentes. Então, eu coloco, nesse momento, temos Al2O3 mais 6HCl, que vão dar 2AlCl3 mais H2O. Bom, agora precisamos balancear os hidrogênios. Aqui nós temos 2 hidrogênios, enquanto temos 6 hidrogênios aqui. A gente pode colocar, então, 2AlCl3 mais... Precisamos de 6 hidrogênios. Como é que a gente vai chegar em 6 hidrogênios? Aqui dentro do nosso produto temos 2. Como é que a gente chega em 6? Simples. Colocando 3 fórmulas de H2O. Nesse momento, então, temos, como a fórmula pede, Al2O3 mais 6HCl, que está gerando, tendo como produto 2AlCl3 mais 3H2O. Então, nesse momento, aqui a gente já conseguiu chegar aos 6 hidrogênios, certo? Que a gente vai precisar para conseguir ter essa fórmula balanceada. Agora, o último passo seria verificar os hidrogênios. Perdão, os oxigênios. Temos aqui 3 oxigênios. Aqui dentro do nosso produto também temos 3 oxigênios, certo? 3 vezes 1 aqui, ok? Temos 3 oxigênios. Dessa forma, a nossa fórmula balanceada seria Al2O3 mais 6HCl, que teria como produto 2AlCl3 mais 3H2O. Eu agora vou falar o que é massa molar. Massa molar é a massa de um mol, expressa em gramas por mol. Ela indica quanto pesa em gramas um mol, ou seja, 6 trilhões de coisas. Para calcular uma massa molar de uma substância, você soma as massas atômicas dos elementos na substância com base na tabela periódica. A massa molar é igual à massa de um mol de uma substância. A unidade em gramas por mol, usada para converter de massa em mols. Agora vou citar 2 exemplos: o gás de oxigênio e a água. O gás de oxigênio, que é o O2, possui a massa atômica de 16 gramas por mol. Como são 2 átomos, a massa molar dele vai ser 2 vezes 16, que vai dar 32 gramas por mol. A água, que é o H2O, tem 2 átomos de hidrogênio e 1 grama por mol em cada. Aí vai dar 2 vezes 1, que vai dar 2. E o oxigênio possui um átomo e tem 16 gramas por mol, que dá 16. Aí aqui a gente vai fazer a soma da massa molar da água, que vai dar 2, mais 16 vai dar 18 gramas por mol. Agora vamos entender o que é a razão molar. Mas antes precisamos também saber o conceito de mol. O que é mol e que unidade de medida é essa? Bom, o mol é uma unidade de quantidade ou de medida representado pela letra M, que equivale a um número muito grande que eu simplifiquei para 6,02 vezes 10 elevado a 23. Entidades elementares sendo usadas para determinar a quantidade de matéria presente em um sistema. Agora que já nos situamos no que é mol, vamos explicar o que é a razão molar. Ela é a proporção entre as quantidades, ou seja, a proporção entre a quantidade de mol das substâncias que reagem ou são formadas numa reação química. Ela é importante por quê? Porque permite saber o quanto de uma substância reage ou o quanto é produzida, com base na quantidade de outra substância. A razão molar é o que, então? É a proporção de mols das substâncias de uma reação. Ela é usada para fazer cálculos estequiométricos e ela sempre vem de uma equação balanceada. Agora vamos para o exemplo. Na equação N2 mais 3H2, que faz o produto 2NH3,
A razão molar entre as substâncias aqui são 1 mol de N2, que não aparece porque Santiago já tinha dito no exemplo dele, que quando é um só não precisa aparecer, que reage com 3 mols de H2. E a razão molar aqui é 1/3. E produz o produto 2 mols de NH3, como aqui na equação está representado 3/2. Agora vamos entender mais detalhadamente como funciona a experiência prática. Qual era o objetivo do experimento? Investigar a proporção entre os reagentes. Quais foram os reagentes? O vinagre com bicarbonato, borbulhou e encheu a bexiga. Então, qual a proporção entre o vinagre, que é o ácido acético, e o bicarbonato? Observar também a liberação de gás que fez com que a bexiga enchesse e verificando a conservação de massa. A gente utilizou 10 gramas de bicarbonato para 100 ml de vinagre. Aqui a gente tem os reagentes e o produto da equação. O primeiro reagente, que é o NaHCO3, quando mistura com água, por ele ser um sal, ele se polariza, separa o sódio do HCO3, dando o íon positivo e negativo. Aqui a gente tem então o HCO3 com negativo, junto com a água, que dá uma solução, uma substância estável, o H2CO3 agoso, e ele, como ele é muito estável, ele se quebra e vira o CO2 mais, o CO2 que é o dióxido de carbono, que é o gás que faz a bexiga encher, a primeira parte do produto. Agora para a última parte do nosso produto. Aqui ocorre uma ionização, formando então o acetato, que vem para se juntar com o sódio, formando o acetato de sódio aqui no fim da reação. Respondendo as duas perguntas que estão aqui no quadro. Qual é o gás liberado? O CO2 aqui, que é o que faz com que a bexiga se encha. E por que é formado esse gás? É liberado esse gás? O gás provém da decomposição do bicarbonato.